quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 7. Como nós estamos nesse dia, isso também aconteceu no domingo, né? Então olha lá, no primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. Mas não se assuste, não é o que vai acontecer conosco. Amém, pastor? A não ser que o Espírito Santo quiser. Eu sei que vocês aqui estão totalmente dependentes do Espírito Santo. Verso 8. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Amém? Queridos, esse texto é bem conhecido, principalmente por essa passagem do jovem. E eu sei que você já ouviu inúmeras palavras sobre isso, críticas para esse jovem, tantas coisas, né, que nós ouvimos sobre esse texto. Eu não estou criticando, né, mas é rico, esse texto é rico. Mas não se preocupe que eu não quero falar sobre o jovem que dormiu, né, porque às vezes nós olhamos, nossa, o moço dormiu. Não precisa nem você levantar a mão, mas eu sei que em algum momento você já cochilou no culto. Mas a gente gosta de olhar, né, pastora? Ai, que o homem, como que pode? O moço dormiu no culto? Pois bem, você também já dormiu, você já foi desse time. A bênção é que Deus não te colocou numa igreja no andar superior. Amém? E você não fica na janela. Nós agora temos essa questão, estamos no andar superior, mas é tudo fechado, então não tem janela para cair. Mas todo mundo já passou por isso, amém? Então eu não quero falar sobre essa questão, porque talvez nós olhamos só para o moço que dormiu, mas nós não sabemos a vida. Se ele trabalhou naquele dia, se ele trabalhou no sábado, coitado, e foi para o culto, e aqui logo no começo diz que Paulo se estendeu. Então uma coisa é você vir preparada para um culto até 1h da tarde, 2 horas, não sei, né? Agora é diferente você saber que você vai sair meia-noite, então você já vem mais preparado. Ele não, ele veio talvez para um culto de 2, 3 horas e o negócio foi até meia-noite. Então, cansa, dá sono. Então essa não é a questão, né? E eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um terreno aqui para o lado de Sorocaba, e lá começou uma igreja, né? Porque, queridos, nós estamos no aniversário da igreja, 25 anos, e às vezes nós temos um entendimento, é claro que nós precisamos orar para abrir outras igrejas. Eu não sei qual é a direção que Deus deu para essa igreja, mas nós temos que nos preocupar de implantar igrejas. Não é pecado nenhum. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas chega lá, já vai abrir uma igreja? Porque se fosse qualquer outra coisa da família, o comércio, você não ia querer abrir. Então, nós como cristãos, nós ouvimos uma palavra poderosa, embaixadores de Cristo, nós temos que expandir o reino. Então, queridos, não há problema nenhum. E aí, então, tinha uma igreja lá nesse lugar, porque alguns irmãos começaram a comprar terreno e começaram a fazer casas e fizeram uma igreja. Só que no começo não tinha luz elétrica, então se levava lampião. E eu não sei quantos de vocês já lembram, agora não é muito algo que se usa muito, mas
tem uma chaminha, assim, sabe? Então, enchia a igreja de lampião e aí de longe você via aquela chaminha. E aí, durante o dia, né? Eu era menino, então a gente foi para a lagoa e andou o dia inteiro. E chegou no culto, aí aquela luzinha fraca, né, só do lampião, aí você ficava olhando para aquela gordurinha e dava um sono. Então você imagina que aqui o texto deixa bem claro que estava bem iluminado. Iluminado do quê? De lamparina, gente. Então, é propício para dar o sono. Então não vamos falar do rapaz, amém? Que com certeza ele deve estar no céu e nós estamos aqui ainda lutando pela fé. Mas aqui Paulo, ele está visitando Troade, né? É uma cidade, e nós vemos que é uma cidade, se você for estudar, ela é muito importante, ela presta serviço, ela é uma cidade chave. E Paulo, como embaixador de Cristo, também entendia que aquela cidade era importante, então ele passou por lá, e a palavra então diz que ele foi para Troade, e você vai ver que em 2 Coríntios, se eu não me engano, Paulo entende que ali é uma porta que Deus abriu, aquela cidade era uma porta que Deus tinha aberta, então ele passa por ali, passa por Troade, que já era naturalmente uma cidade de passagem, e chega então e vai estar com aqueles irmãos. E nós vamos ver que eles estavam ali reunidos, a palavra deixa bem clara que era o primeiro dia da semana, o dia mais importante, e eles estavam ali reunidos. Primeira coisa que nós precisamos entender, para que uma igreja seja conforme a vontade do Senhor, a igreja precisa se reunir para adorar a Deus verdadeiramente. Queridos, eu sei que todos aqui são maduros, eu creio que a maioria são maduros ou estão caminhando. E nós precisamos entender que a igreja é um lugar agradável, que a gente vê os amigos, que a gente tem uma família, como foi dito aqui, né? Há uma família aqui, talvez muitos irmãos não tenham tanto contato como tem com os irmãos da igreja, com a sua família, não é verdade? Eu mesmo, nós estamos agora passando por um tempo bem difícil com a minha tia, irmã da minha mãe, mas a família está reduzida. Nós, minha irmã, mais a outra, minha prima, é reduzida, e nós estamos passando esse tempo difícil de hospital, mais de um mês, e já está, agora vai para a quarta cirurgia, e todas as vezes nós não sabemos se nós vamos continuar a ver a minha tia, enfim, mas nós temos mais contato com os irmãos. Mas aí tem os grupos de oração e tem as pessoas que perguntam, que não são nem parentes, nada. Então, nós estamos mais, talvez, envolvidos com os irmãos da igreja. Então, é uma família. Então, é muito bom estar aqui. Eu sei que vocês estão alegres por estar agora comemorando esse aniversário. Glória a Deus que vocês estão aí, reformaram a igreja está muito bonita, é uma igreja agradável, que tem ar-condicionado, né? Nós entramos aqui e somos bem recebidos, é uma bênção, então é bom estar na igreja, mas eu quero te dizer que a igreja é igreja porque adora a Deus, não é clube, não é um lugar para só se sentir bem, é um lugar para que você venha e cresça. Mas o mais importante, seja um adorador. Então, a igreja, a sua principal atividade é adorar a Deus. Jesus é a pessoa mais importante, querido. Se Jesus não for a pessoa mais importante, não é igreja, é clube. Não é igreja, é lugar de encontro. Não é igreja, talvez seja um lugar terapêutico. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo que parece que a igreja é mais terapêutica, aonde você vem, ouve coisa que te agrada, as pessoas dizem, olha, vai assim, não, olha, fica firme, Deus vai te abençoar, né? Mas a pessoa continua da mesma forma. Ou você vai à igreja e ouve palavras que você sai, nossa, ouve sabedoria, mas... Queridos, nós estamos aqui para sermos forjados. Essa igreja está de pé 25 anos, eu creio é porque adora a Deus. Porque vocês se reúnem para adorar a Deus.
Eu sei que cada um tem um pensamento de igreja, mas, queridos, eu estou agora me voltando à palavra do Senhor, e é aquilo que Deus pensa que deve ser uma igreja. Eu sei que cada um tem uma opinião, talvez muitos não gostariam que o culto fosse agora pela manhã. Acho que, não sei se você tem esse problema, pastor. Talvez não goste de manhã, minha opinião. Mas eu sou um pastor de igreja, eu não posso fazer a minha opinião. Eu não gosto. Não gosto. Né? Eu prefiro a escola dominical, eu não gosto. Mas não é por o que eu gosto. Não é o que... Sabe, queridos? É o Senhor que dirige. Então, a igreja, talvez, você pode se assustar de o pastor dizer isso, né? Mas para você saber que a igreja não é minha, é do Senhor. Amém? É para você saber que é do Senhor. Amanhã ou depois, se lá tiver culto pela manhã, eu sou pastor. Então, amém. A igreja é do Senhor. Então, a igreja não é como a gente quer. Talvez não seria nesse bairro. Talvez, desculpe, mas a gente tem que ser sincero. Talvez você não teria os pastores que você tem, a liderança que você tem. Talvez não é a que você quer. Mas eu quero dizer que essa é a igreja que o Senhor quer. É assim que o Senhor quer a sua igreja, porque a igreja é dele. Então, às vezes, a gente tem uma ideia, né? E nós, como pastores, temos um ideal de igreja. Mas a igreja é do Senhor, queridos. É como ela quer. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: Deus quer uma igreja que adore Ele verdadeiramente. E aqui, queridos, eu quero falar para você, talvez eu seja um pouco chato como pastor em algumas coisas, né? E sai a minha esposa, que é a líder do louvor, às vezes tem algumas coisas que eu não gosto, sabe? Mas é o Espírito que dirige. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão, que a igreja tem que adorar ao Senhor. O tempo da igreja é para adorar ao Senhor. Aqui, queridos, Jesus é o centro. Aqui deve ser o Senhor Jesus, aquele a qual nós estamos reunidos. É bom nós termos um bom pastor, é bom nós termos um bom louvor, um bom ministério de louvor, é bom nós termos alguém que nos recebe com alegria, isso é muito bom, e glória a Deus por isso, mas quem é o mais importante é Jesus. É por causa dele que nós estamos reunidos aqui. Então não é o louvor que eu quero, não é a pessoa que eu quero que pregue, não é o que eu acho, não é o dia que eu acho, não é quantas vezes eu acho, é aquilo que o Senhor quer. Então nós estamos vendo aqui que os nossos irmãos lá nessa igreja estavam reunidos. E a palavra diz que os irmãos estavam reunidos no partir do pão, na comunhão. Queridos, igreja do Senhor tem que ter comunhão. O que é comunhão? É aquela palavra que às vezes nós ouvimos e a gente não entende. A Bíblia diz que nós temos que suportar os nossos irmãos. O que é suportar? Dar suporte. Então, licença. Essa parede aqui, se eu tivesse qualquer problema, eu encostava nela e ela vai me dar suporte. Amém? Isto é suportar. Não é você falar assim, nossa, aquele irmão veio, eu tenho que suportar ele. Isso não é suporte. Suporte é você apoiar, sustentar o seu irmão. A igreja é isso. A igreja que adora o Senhor, ela suporta o seu irmão. Não é suporta que desce goela abaixo, é suporte mesmo. Sabe aquele quando está precisando? É meia-noite, é 1h da manhã. A pessoa está correndo, eu estava falando hoje ou ontem com a Rose, né? Algum tempo atrás, eu acompanhava uma pregação de uma mulher que chamava Silvia Lima, que era da Igreja Verbo da Vida. Gosto muito das pregações dela. E ela faleceu em 2024. E aí... na época, né, foi aquela comoção, ela teve câncer, mas ela lutou até o final, não parecia, as últimas pregações dela, ninguém acredita que ela tem câncer, mas ela estava com dor e tal. E aí, na sua enfermidade, quando ela caiu no hospital, e aí, então, a igreja deu suporte, e aí, no culto, no velório, então, os filhos chamaram todas as pessoas que fizeram troca no hospital. E aí veio lá quase 20 pessoas. Queridos, isso é suportar. Né? Não aqui em Campinas vocês são uma bênção, mas lá em São Paulo, lá em São Caetano,
né? Algum tempo atrás, às vezes, nós, graças a Deus, não passamos muito por isso, por velório, por morte na igreja, mas às vezes acontece. Igreja, as pessoas morrem, viu, irmãos? Então, se você é novo aqui, escuta que a igreja, as pessoas morrem também. Não é porque somos crentes que não morrem. Isso faz parte da caminhada. E às vezes a gente fala, né? Irmãos, vamos lá no velório. Ah, pastor, mas eu não gosto de velório. Ninguém gosta, queridos. Mas nós precisamos suportar. Ninguém gosta de estar no hospital. Mas nós temos que suportar. Isso é suporte. Então, a igreja que adora ao Senhor, a igreja que serve ao Senhor, então Jesus é o primeiro. Então pense aonde Jesus estaria agora. Pensa aí, pensa rapidinho. Se Jesus estivesse no nosso tempo, né, porque vivo ele está, mas eu quero dizer na forma humana, aonde que você acha que Jesus estaria? Na igreja? Não. Pregando. Talvez no lugar, naquele lugar que você passa, fala assim, Deus me livre. E lá que Jesus ia estar. Talvez estaria falando com aquela pessoa que você odeia. Talvez estaria naquele lugar que você acha que não é digno de receber você. Não é digno de receber você, mas Jesus vai estar lá. Então, é isso que nós precisamos entender, que a igreja que adora, ela consegue estar no coração, entender no coração de Deus. Uma outra coisa que nós podemos ver, a igreja que o Senhor quer é uma igreja que tem pregação. Porque diz aqui o verso 7, Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. Paulo entende que na igreja precisa haver pregação, anúncio do evangelho. O evangelho precisa ser pregado neste lugar. É para isso que a igreja está aberta. Então, às vezes, as pessoas não gostam de pregação, não gostam de estudo. Gosta da parte do louvor, gosta da parte que recebe as palavras proféticas, né? Gosta de toda a comunhão. Nossa igreja lá em células, então gosta da parte da comunhão, gosta, né? E se tem lugar que faz comida boa, é a igreja. Pode ir qualquer igreja que a comida é boa. Qualquer lugar que você vai, a comida é boa. Então, gosta dessas coisas, mas eu quero dizer, queridos, que a igreja prega o evangelho. Então, uma igreja que o Senhor quer, e eu sei que vocês vão continuar, e se Jesus não voltar, nós vamos comemorar daqui uns anos, mais anos e mais anos e mais anos. E talvez muitos não vão estar aqui, talvez eu não vou estar aqui, mas a próxima geração estará. E essa igreja vai continuar de pé, porque é uma igreja que prega o evangelho. Precisa haver pregação. Queridos, Paulo entendeu que ele precisava viajar, mas ele precisava pregar. Então isso é importante. Queridos, se você por acaso tem ideia de uma igreja e não tiver pregação, então saiba que isso não é igreja. É um lugar de reunião. Então, para que a igreja continue de pé, precisa haver a pregação do evangelho. O problema é que nós entendemos que o evangelho é só quando eu aceito Jesus. Aí prega o evangelho, a pessoa diz que aceita Jesus, vai para a classe do batismo. Não, o evangelho, queridos, é a palavra do Senhor. Boas novas, Deus tem todo dia. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma boa notícia para a sua vida. Quando nós começamos a entender a palavra, nós não vamos achar chato nenhum tipo de pregação. Talvez não seja a forma como eu gosto de receber a pregação. Talvez a pessoa não seja aquela que eu me simpatizo mais. Mas se é o evangelho, queridos, eu tenho que receber. Então, nós precisamos entender que a igreja precisa haver a pregação. E Paulo estava preocupado com isso. É por isso que ele se estendeu até meia-noite. Porque ele pensou, eu preciso ir embora. Mas a pregação precisa acontecer. Eu preciso pregar a palavra. Então, a igreja que o Senhor quer é uma igreja que pregue a palavra. E quando eu falo igreja, queridos, não estou falando esse prédio. Eu estou falando nós, cada um de nós. Você pode levantar a sua mão? E você pode declarar, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Mas eu tenho uma boa ou uma má notícia. Nós temos visto durante esse tempo agora, que as pessoas dizem, eu sou a igreja, não preciso
ir para a igreja. Fica em casa. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não é a igreja na sua casa. Você só é a igreja quando você está do lado do seu irmão. Você pode olhar para o seu irmão agora? Amém? Somos igreja quando estamos reunidos. O que nós somos individualmente, somos membros do corpo de Cristo. Mas você só é corpo quando está reunido com os outros membros. Você só é igreja quando está reunido com seus irmãos. Por isso que a Bíblia diz, amai os seus irmãos. Porque é por causa dele que nós somos igreja. Amém? Então, quando eu falar igreja, é essa reunião de irmãos. É esse grupo de irmãos que adoram ao Senhor Jesus. É por isso, queridos, que nós somos igreja. Porque temos os nossos irmãos. Então, queridos, por isso você precisa suportar ele. Você não cuida do seu dedo? As irmãs não se cuidaram, não se maquiaram, né? Todo mundo se preocupa com o seu corpo e deve se preocupar. E por que quando chega na igreja é diferente? Não importa quem é você, nós não sabemos. Eu posso ser o dedo, eu posso ser, sei lá o que eu sou no corpo. Mas a gente não se preocupa com outro membro, né? E, queridos, um membro que não está ativo no corpo, ele acontece o quê? Apodrece. Mas a gente não se preocupa com isso. Some. Ah, não queria nada com Deus. É, mas você está sem um membro. Está faltando aí uma parte no corpo. Ah, mas é o dedinho. Todo mundo sabe que quando amputa um dedinho, que falta que faz. A gente só lembra do dedinho quando bate ele, não é? Depois a gente esquece. Mas quando bate você lembra que tem. E quando tira você sabe que faz falta. Queridos, você não sabe quem é o seu irmão. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você não sabe qual é a parte, qual é o membro que ele é do corpo, mas faz falta. E às vezes a gente não se atenta para isso. A igreja vai seguir? Vai seguir. Porque a igreja é de Jesus Cristo, mas é um corpo que está faltando membros. Então nós não entendemos, não olhamos a igreja dessa forma, nós olhamos a igreja eu. Está tudo bem comigo, né, presbítero? Aí a musiquinha do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno. Mas o Senhor diz que você vai prestar conta. Queridos, nós vamos prestar conta. Como que um membro sai do seu corpo e está tudo bem? Então, mas a pastora que se vira, ela que vai atrás, ela pega a irmã dela e vai atrás, é? Ovelha gera ovelha. Não sou, né, tirando um peso de ser passando, porque, queridos, eu gostaria de ser ovelha para gerar muitas ovelhas. Porque pastor é uma coisa complicada. Mas, queridos, ovelha gera ovelha. A pastora vai lá e cuida. Mas, queridos, nós vivemos num corpo, e o corpo, você cuida do seu corpo. O Senhor cuida de nós e nós vamos cuidando também do nosso corpo, amém? É isso que tem que acontecer. Então, a igreja é algo vivo. E nós aprendemos aqui uma outra lição. O verso 8, que eu falei no começo, que a sala era no andar superior e nós estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. Então imagina que esse prédio, de longe se via ele. Era um prédio iluminado. E é interessante, às vezes nós lemos a palavra e ficamos pensando, por que tem esses detalhes? Exatamente para nós nos atentarmos. Então aqui está escrito que era bem iluminado. Tinha muitas lamparinas, tinha muita luz. Queridos, a igreja que o Senhor quer tem que ser a luz do mundo. Tem que ser a luz para o mundo. Nós temos que ser luz. Então, às vezes, nós achamos algumas palavras chatas na igreja, principalmente quando fala de santificação, de separação, de ser diferente. Mas para que falar isso? Para que jejuar? Para que vir na escola bíblica? Né? Para quê? Queridos, primeira coisa, uma informação que eu sempre dou para as pessoas: você serve um Deus que escreveu um livro. Você precisa amar esse livro. Ou você troca de Deus. Mas eu tenho uma outra notícia: não há outro Deus senão esse Deus. Então, talvez você não goste de ler, querido.
mas você precisa ler a Bíblia porque Deus deixou um livro. Mas as pessoas não querem ler o livro. As pessoas não querem ler a Bíblia porque, fala muito difícil, mas a irmã aqui leu hoje, na linguagem de hoje. Não tem como você não ter entendimento. Queridos, quando eu era criança, eu lembro que meu pai era pastor, e o que tinha de mais moderno, não sei se a pastora Néia vai saber, a Claudete, mas a única coisa que tinha de mais moderno, que eu lembro que meu pai tinha, era uma chave bíblica. Eu tinha também? Então, era o que tinha de mais moderno. E alguns livros, né, que eram coleções. E tinha que ir lá na chave bíblica. Queridos, hoje você tem toda a informação. E o que eu vou falar agora não é crítica não, mas talvez eu esteja falando e você pode estar aí consultando no chat, né? No chat. Tudo bem. E é bom para os pastores, porque tem que ler Bíblia mesmo, porque tem como você consultar. E às vezes nós não queremos ler a Bíblia, acho que é difícil. Fala a palavra difícil, queridos. A igreja é luz do mundo. Para ser luz, você precisa estar diante da luz, que é o Senhor Jesus. E você precisa receber luz do Senhor. E como eu recebo? Através da palavra do Senhor. Queridos, a santificação, às vezes nós não entendemos. Qual é a primeira coisa que acontece quando você peca? A gente tem uma tendência de se esconder. E se é um pouco pentecostal, ou pentecostal como vocês são, a gente foge dos profetas. Porque vai que Deus revela. Vai que revela. Quando eu era adolescente, eu ia numa vigília que se chamava Arca do Concerto, lá em Arthur Alvim. Queridos, para a gente entrar lá, era um pente fino, pastor. Você conheceu que era numa casa, né? E aí, quando a gente ia para lá, a gente ia afiado. Eu falei, Deus, misericórdia, o pastor me aponta, o profeta me aponta. Ou no nosso convívio, quando a gente era, né, adolescente, a nossa igreja, às vezes vinha alguns crentes endemoniados. Pastor, crente fica endemoniado? Fica. Infelizmente. E aí, de vez em quando, alguns crentes ficavam endemoniados. Aí, quando ia fazer a pergunta, pastor, o que está acontecendo? Pecou, né? Então, a gente já tinha medo ou da revelação ou de ficar endemoniado. Então, a gente tinha medo. Mas, queridos, então, no nosso tempo, a gente já pensa nisso, né? Peca e se afasta de Deus. Mas, queridos, a palavra diz que quem santifica é o Senhor. Só Deus pode santificar. Pastor, eu estou jejuando. Não. Isso faz parte das disciplinas espirituais. Queridos, jejuar não vai te santificar. Eu quero ser bíblico. Porque a Bíblia diz que só Deus pode santificar. O jejum é o meio pela qual, é o caminho que eu vou me aproximar de Deus, porque quando eu me aproximo de Deus, Ele é santo. Então, a tendência quando você peca é se afastar exatamente para você não ser santificado. Mas aí que você precisa estar no ambiente aonde o Senhor está. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus. A igreja é luz para o mundo. Então, Deus precisa ser presente neste lugar. Porque no momento que eu vou me aproximando de Deus, eu vou vendo quem eu sou e cada vez mais eu vou me santificando. Então, se você vem a esse lugar e você sai confrontado, glória a Deus. Essa plataforma aqui, queridos, não é para massagear o nosso ego, é para te confrontar, porque nós somos luz. E nós precisamos nos aproximar de Deus para sermos luz. Então, a igreja do Senhor é luz para o mundo, precisa haver luz. Esse lugar aqui em Troade é um lugar onde havia luz, onde havia muitas lamparinas, e nós também podemos testemunhar que havia o poder de Deus. Então, queridos, a igreja do Senhor, essa igreja precisa ter luz, ser luz. E se vocês chegaram a 25 anos, é porque vocês estão sendo luz neste lugar. Queridos, e luz não quer dizer o tanto de fama que a igreja tem.
Às vezes nós ficamos preocupados, mas é uma igreja média, uma igreja pequena, talvez, e nós sabemos que em Campinas tem igrejas poderosas, igrejas de referência, né? É um lugar, é uma cidade abençoada. Eu sei que tem os seus problemas, mas é uma cidade abençoada, que nós temos igrejas sólidas aqui. Mas não se preocupe, talvez você fale assim, mas a minha igreja não é tão conhecida. Mas se ela for luz neste lugar, glória a Deus. Eu sei que vocês podem contar ao longo de 25 anos quantas pessoas foram restauradas neste lugar, foram salvas. Talvez não estão aqui, mas glória a Deus. A função da igreja é que ela seja luz para o mundo. Então, eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde, de mídia, né? E eu sei que tem muitas igrejas que estão na mídia. Mas eu quero dizer para vocês, o mais importante é ser conhecido no céu. A igreja neste lugar é conhecida no céu. Se ela é conhecida no céu, ela é luz. Então, isso é que importa. Uma outra coisa que nós podemos ver nesse texto. Verso 9. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem eutico que estava sentado no parapeito da janela ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Mas antes, nós precisamos entender, Deus quer uma igreja viva e acordada. Não é uma crítica ao jovem, mas eu quero aproveitar desse versículo e falar, a igreja precisa estar viva, a igreja precisa estar acordada. Às vezes, queridos, nós vemos como pastor e como alguém que sai para algumas igrejas pregar, nós percebemos que existe um grupo que está vivo e acordado. O que eu quero dizer? Os irmãos que pulam, né? As igrejas mais pentecostais, as irmãs do coque. Não estou falando de movimento. Mas eu estou falando de atitude, de ação da igreja. De como ela se move. A igreja precisa estar viva. Queridos, você que está aqui, você individualmente precisa estar vivo. E como que eu estou vivo? Quando eu estou ligado na igreja. Me desculpe, queridos. Eu sei que cada um tem uma condição. Mas só vir uma vez por mês na igreja vai ser muito difícil. Às vezes é difícil você se segurar aqui na igreja, de prestar atenção. Na sua casa você vai conseguir ficar firme? Então uma igreja acordada é uma igreja que, lembra na ceia? Nós lemos um texto na ceia, talvez todas as ceias é lido esse versículo, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então o que quer dizer isso? Às vezes na ceia a gente tem uma tendência de examinar, né? Será que eu pequei, não pequei, né? Aí fica, e que é o correto? Mas quando a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo, ele está dizendo o seguinte, que na ceia nós devemos de olhar para o corpo de Cristo e ver como ela está. Não é olhar a vida do irmão, mas examinar e saber como que ele está. Por que ele só veio hoje? Mês passado ele não veio na ceia, domingo passado ele não veio, quarta, né, que vocês têm? Quarta ele não veio. Examine o homem. Nós precisamos começar a examinar. Então, a igreja viva é essa igreja que se preocupa com missões, em pregar o evangelho. Queridos, pregar o evangelho não é opção. Você não tem a opção de pregar. Hoje eu vou pregar. Não, eu entrei na igreja, mas eu não sou das pessoas que pregam o evangelho. Não, não é opção, é chamado. Ide fazer discípulos. Não é só... Eu sei que tem pessoas que não entendem, mas assim... Eu tenho uma preocupação muito grande. Não é só levantar a mão. Aceitei Jesus. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala que... já é batizado aqui na Batista Filadélfia, está tudo certo. Não. A Bíblia fala, ide, fazei discípulos. Fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulos requer esforço seu. Dedicação. Fazer discípulo, eu vou contar rapidinho um testemunho. É testemunho no começo, mas depois vira testemunho. Nós tínhamos uma pastora na igreja, e ela é muito... Sim, bem simpática, né?
era muito expressiva. Então, quando acontecia alguma coisa, ela não conseguia esconder, né? E aí tinha uma pessoa que tinha chegado na igreja fazia pouco tempo, né? Era nova convertida. Aí estava numa roda tal, né? E ela, uma mulher muito elegante e tal, né? E chamava atenção mesmo. Aí a pessoa virou com todo carinho, pastora, né? E falou assim, né? Como se falasse para você: ai, pastora, você é tão simpática, tão bonita, tal, né? Ai, qual é o seu signo? Talvez você não saiba, mas nós não acreditamos em signo, amém? E quem é da batalha espiritual sabe que toda vez que você vê um signo, há um espírito que às vezes você não percebe, mas ele até chama o seu nome. Verdade. E aí, ela perguntou para a pastora, e ela é muito visual. Aí ela olhou, não sabia. Depois ela se restabeleceu e falou: então, depois eu te falo, fulana, sobre isso, eu te conto. Discipulado é isso, queridos. Não adianta eu falar: ai, sangue de Jesus tem poder. Ai, não, signo não é do dia. Não. Discipulado, você tem que ensinar. Então, não é só aceitar Jesus. Às vezes a gente vem com o relatório até bonito. 100 vidas aceitou Jesus, e os discípulos? Então, igreja viva, acordada, é isso. É alguém que cuida. Talvez você vai ter que ligar todos os dias. Existem pessoas que eu penso até que é aquele ministério de socorro, que vai buscar a pessoa. Eu, pessoalmente, acho isso muito chato. Eu não gosto. Mas se tiver que fazer, nós vamos fazer. Amém? Às vezes as pessoas se assustam. Queridos, como pastor, eu posso falar para vocês, orar é uma coisa fácil? Não, tem dia que eu não quero orar. Alô? É verdade. Ninguém. É difícil. Até as irmãs do coque tem dia que não quer orar, não tem força, não tem voz, não tem ânimo, não tem força. Mas o meio pela qual eu me comunico com Deus é a oração. Então eu vou sem vontade, não é todo dia que a gente está na unção, no óleo. Tem dia que está tudo bem. A gente já levanta falando em línguas. Mas tem dia que a gente nem fala, não tem nem vontade. Mas, queridos, a igreja é isso. Nós não fazemos aquilo que nós temos vontade, mas o que o Pai está fazendo. Lembra que Jesus disse? Jesus deu uma dica e tem um monte de crente que não segue a dica de Jesus. Jesus, Filho de Deus, disse um dia: eu só faço o que o Pai está fazendo. Tem um monte de crente casando, dando-se em casamento, fazendo negócio, abrindo coisa, fechando coisa. Nem pergunta se é à vontade, ou nem se preocupa. Será que é isso que Deus está fazendo? Queridos, eu quero perguntar para você nesta manhã: será que os seus atos é aquilo que Deus está fazendo? Jesus, quantos creem em Jesus aqui? Levante a sua mão. Amém. Jesus disse: eu só faço o que o Pai está fazendo. Igreja viva, acordada, é essa, que faz o que o Pai está fazendo. E uma outra coisa, não está em cima do muro. Igreja de Jesus Cristo não fica em cima do muro. O que é pecado é pecado. Não dá para... Eu sei que às vezes é forte, né? Eu sei que às vezes é delicado. Eu não sei se vocês têm a transmissão ao vivo, mas a transmissão ao vivo ainda é pior. Então, às vezes, nós estamos numa época... Eu me lembro quando eu era criança que havia muitas palavras proféticas que haveria perseguição, e a gente pensou que ia fechar a igreja. Não. Há uma perseguição aí que é bem sutil. O que eu falar aqui, eu posso prestar conta. Então, nós precisamos entender que a igreja não pode ficar em cima do muro. Apesar do que pode nos acontecer, nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Então, queridos, você que está aqui como igreja, você precisa se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro, porque quem fica em cima do muro, acontece o que aconteceu com o moço. Se dormir, cai. Mas se você estiver firmado no Senhor Jesus, você pode até dar uma entortadinha, mas aí tem o irmão do seu lado: irmão, vigia. Ou tem o mais
mais pentecostal que dá um glória a Deus, aí você dá aquele susto. Mas se você está em cima do muro, querido, você cai. Qualquer susto, qualquer vento cai. Queridos, nós precisamos estar vivos, acordados e sabendo que eu sou de Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, né? Mas eu tenho uma boa notícia, vai piorar. Mas como disse a irmã aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Queridos, eu quero dizer que pode piorar as coisas que nós vamos ver, mas eu quero dizer que vai aumentar o nível de glória e poder da igreja de Jesus Cristo. É por isso que você precisa se firmar com o Senhor, queridos, porque vai vir a luta, mas a vitória vai ser maior. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Já tem uma sentença para o diabo. E por que você está pegando a sentença do diabo? Achando que não vai conseguir. Queridos, a igreja é de Jesus Cristo. Pergunte para aqueles que começaram esse trabalho, essa igreja. Talvez, né, pastora, não sei, talvez você nunca imaginou 25 anos depois. Talvez você nem pensou que estaria aqui. A igreja é de Jesus Cristo, queridos. Pode passar essa turma, mas a igreja é de Jesus Cristo, ele levanta outros. A igreja é de Jesus Cristo. Eu costumo sempre falar, queridos, eu sei que a gente olha, talvez você está aqui, já foi ferido pela igreja, a igreja fere. Talvez você está aqui e você pensou, eu nunca mais vou pisar na igreja. E ainda está por aqui, mas eu quero dizer, sabe por que você está? Porque a igreja é de Jesus Cristo. E vai dar certo. A palavra do Senhor diz que um dia nós vamos nos apresentar como igreja redimida, lavada. Dá certo, queridos, porque o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. A igreja é de Jesus Cristo. Nós vivemos aí alguns anos atrás. Tinha gente que nunca pensava, não, a igreja nunca vai fechar. Fechou, o prédio fechou. E diziam quantas pessoas podiam estar, diziam quando que a gente podia se reunir, não vai se reunir, vai se reunir. Aconteceu, queridos. Você pode levantar as mãos e dizer, mas nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Uma outra coisa que nós precisamos aprender aqui. Paulo desceu, verso 10, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. A igreja que Jesus quer é uma igreja que abraça os mortos com amor. Queridos, nós precisamos entender que assim como nós estamos aqui na graça do Senhor, outras pessoas precisam. Mas a gente tem uma tendência do que? De chutar o morto. Não é? É mais fácil. Já estou aqui. Às vezes fala uma vez só. A pessoa não quer nada com Deus. Queridos, a igreja é a igreja que abraça os mortos. Paulo poderia se conformar. Foi um acidente, queridos. Era um acidente. Mas ele não se conformou, ele foi lá e pegou a causa, abraçou um morto. Queridos, a igreja que o Senhor quer é uma igreja que vai e abraça os mortos. Sabe por quê? Na medida que você abraçar os mortos, o Espírito de Deus que está em você, que traz vida, vai trazer vida àquele que está morto. Nós precisamos entender que Deus tem todo o poder. Queridos, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de mim. Amém? Deus não precisa. Mas Ele nos escolheu. Você entende isso, queridos? Você acha que o Senhor precisava de uma dor de cabeça como Ele tem aqui com a gente? Fala a verdade. Hoje eu não quero ir para a igreja. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Não é? Nós não aguentamos com nós mesmos. Quantos já tiveram vontade de sumir? Né? Porque, não, nem eu estou aguentando comigo. Mas Deus está lá. Ele escolheu você. Queridos, você que faz parte dessa igreja, o Senhor escolheu você para estar aqui.
Ele tem paciência. Ele é a paciência. Ele tem paciência. Ele nos ama. Ele nos abraçou. Quando ninguém mais acreditava, quantos estão aqui, ninguém mais acreditava em você. Mas tem um Deus que te abraçou e te deu vida. E o Senhor diz, vai, leva a vida. Então essa igreja precisa continuar abraçando os mortos, levando vida de Deus para essas vidas. Queridos, é essa igreja que o Senhor quer. E Paulo foi lá e abraçou o moço e olhou para a igreja e disse, não se preocupe não, que ele está vivo. Se preocupe não, que Deus já fez a obra aqui. Vamos voltar para o culto. É essa a nossa vida, queridos. A igreja do Senhor vai ressuscitando, vai levantando os mortos, mas continua, queridos, não para. Amém? A morte não venceu a Jesus Cristo. Nós não cantamos isso, a morte não venceu. Então ele já venceu a morte, ele já venceu todas as coisas. Então nós só precisamos o quê? Sermos o canal de bênção para que as obras do Senhor continuem acontecendo. O verso ainda continua dizendo, então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Ou seja, o culto continuou. A igreja que o Senhor quer não perde a comunhão. Nós não podemos perder a comunhão. Aqui houve morte, o Senhor levou ressurreição. Se há pecado, a Bíblia diz, ore, porque a oração faz o perdão do pecado. Então a igreja é assim. Vai acontecer um problema aqui hoje, queridos. Vai acontecer, de vez em quando, às vezes, eu desço do púlpito e já tem as buchas. Alguém já manda, pastor, eu preciso falar com você. Pastor, ora por mim. Pastor, não sei o quê. Mas a igreja continua. Amém? A igreja continua. Ano passado, eu passei por algo que talvez poucos pastores passam por isso. Espero que a pastora Néia nunca passe, mas é provável que passe, né? Não falo pregar em um culto fúnebre, porque isso é meio normal. Mas o ano passado, nós perdemos um casal. Marido e a mulher. Ok, mas, pastor, o que tem de novo? O que tem de novo que eles morreram no mesmo dia, com diferença de 2 horas. Então são poucos, né, pastora? Eu falei, Senhor, o Senhor dá uns privilégios que não é privilégio. Mas amém. Morreram no mesmo dia, com diferença de 2 horas, com a mesma doença, câncer. A irmã estava no hospital, né? A esposa estava no hospital do câncer, ali perto na Doutor Arnaldo, que é o hospital de câncer, né? Que é aquele hospital enorme. E ele estava no hospital Heliópolis, mais próximo da nossa igreja. Os dois com câncer. E nós tínhamos uma escala, né? Nós somos em 3 pastores, então cada semana tinha um pastor visitando, levava a ceia, ia orar com eles até, né? Então tinha ela passou por um tempo mais difícil, quimioterapia, ficou careca. Ele foi um processo um pouco mais rápido, em 1 ano ele faleceu. E aí, então, queridos, nós estamos ali acompanhando tal, né? E aí ela ficou muito ruim. Aí eu não me lembro se nós fomos na segunda ou na quarta, eu fui com o Marcos, nós fomos orar por ela. E ela estava lá na cama, já não falava e tal. E aí quando eu cheguei perto, eu falei assim, o pastor Daniel, você lembra? Tal? Ela apertou minha mão. Nós oramos, ela chorou, né? E quando eu saí dali, olhei para o Marcos, eu falei, acho que logo a irmã vai estar com o Senhor. E passou um dia só, né? Outro dia. Mas a questão é que, depois de 2 horas que ela morreu, aí o marido morreu. Então, queridos, a igreja é um lugar. Então você imagina que nós oramos por aquele casal muito tempo, por ela acho que mais de 2 anos, e depois entramos em batalha de oração com aquele homem. Mas aí vem essa notícia, vai morrer os 2, no mesmo dia. Mas nós, como eu vi, né, como eu falei dessa irmã que faleceu, a irmã Silvia, e a irmã dela no velório, ela disse que a morte do crente é diferente, porque a Bíblia diz que nós não somos aqueles que dormem, né, que não entendem sobre a morte do cristão. Então,
quando nós estávamos ali, foi o velório na igreja, né? Lá no salão onde vocês foram, agora nós estamos em outro lugar. E fizemos questão, porque eles moravam lá no bairro há 40 anos, então veio muitas pessoas do bairro, e aí ficava, né, naquela coisa, como que pode morrer no mesmo dia? Mas nós tínhamos uma resposta: Deus é tão bom, que um não sentiu a saudade e a tristeza do outro. Deus é fiel, queridos. Eles foram fiéis até o último momento. E a morte não separou aquele casal. Então, nós precisamos estar em comunhão. Então, pensa, né? Para a igreja foi um choque. Mas, continuamos. Queridos, a igreja continua. Então, Paulo está nos ensinando: houve morte? Leva vida. Houve pecado? Haja perdão. Houve qualquer coisa, haja restauração, e a igreja continua. Então, a igreja que o Senhor quer não perde a comunhão. Ela está em comunhão constantemente. Então, depois daquilo, queridos, talvez alguém fale assim: mas Paulo, você tem coragem de continuar culto? Já um homem morreu, aí você teve que ressuscitar. Continua, vamos partir o pão. Ceia. Amém? O Senhor está dizendo para você, queridos, as lutas vão vir. Sobre essa igreja, as lutas vão vir, como já foi dito, mas eu quero dizer que a vitória do Senhor é maior. Continua, pastora Né. Continua. Se houver morte, leve vida. Se houver enfermidade, leve cura. Se houver processo que precisa de libertação, leve libertação. Mas a igreja continua em comunhão. Para terminar, uma coisa que o Senhor tem falado esses dias muito no meu coração, a respeito da igreja, que o Senhor quer que a igreja dele seja feliz, que haja contentamento. Como é difícil estar contente. E a igreja precisa estar contente em Jesus. Você precisa estar satisfeito em Jesus. Eu acho que foi dito aqui hoje que o Senhor atende às nossas necessidades. Amém, queridos? Amém. Necessidade. Se a lancha for uma necessidade, Deus vai te dar. Se a casa for uma necessidade, Deus vai te dar. Mas se é luxo, queridos, não espere. Deus disse que Ele não iria nos deixar, iria suprir todas as necessidades. Eu preciso estar contente em Deus por isso. Mas tem um monte de crentes que vem para a igreja e não sai feliz. Ah, não foi a pregação que eu pensei, Deus não falou comigo. Ah, porque não cantou o louvor que eu queria. Sai triste, queridos, nós estamos felizes em Deus por aquilo que Ele fez. Ah, não aconteceu, eu não fiquei rico, porque às vezes nós vemos os testemunhos que era empresário e ficou empresário de sucesso. Talvez você não escuta muito disso, mas, queridos, eu quero dizer que eu preciso estar feliz em Jesus. Eu preciso estar feliz por aquilo que Ele fez. Nós precisamos sair desse ambiente e sermos uma igreja feliz. Eu não sei qual é o bairro mais nobre de vocês, eu não sei se... Eu sei que aqui é um bom bairro, mas se não fosse o melhor bairro, se não fosse um dos melhores bairros, eu vou estar feliz. Não importa. O importante é que eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele é o meu Senhor e Ele vai prover todas as minhas necessidades. Amém por isso? Então, a igreja precisa estar satisfeita, feliz, naquilo que o Senhor tem proporcionado, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor espera de nós. E a palavra do Senhor diz aqui no verso 12, enquanto isso, o Jó foi levado para casa vivo e todos se sentiram um grande alívio, ficaram felizes, ficaram contentes pela obra que o Senhor fez. Queridos, você precisa ser feliz por aquilo que o Senhor está fazendo. Quantas pessoas não se alegram com o testemunho do seu irmão? Às vezes pode ser bobo para você, mas se alegre por aquilo que Deus fez. Eu sempre falo isso, talvez eu já falei isso em algumas vezes que eu estive aqui, mas às vezes, queridos, nós clamamos e pedimos para o pastor, e pedimos, e fazemos campanha, e fazemos jejum, e a gente clama por uma bênção, aí passa.
Isso já aconteceu. Eu me lembro que uma vez nós oramos por uma pessoa um tempo e tal, e tinha um grupo orando por aquela pessoa, e passou, né? Aí encontrou e falou assim, fulano, e aí aquela bênção? Ela, recebi sim. Ela nem lembrava. Queridos, nós pagamos um preço de oração, de jejum. A pessoa nem lembrava mais. Ela estava pensando na próxima bênção. Querido, você precisa estar feliz por aquilo que Jesus fez na sua vida. Ele salvou a sua vida, queridos. Ele derramou o seu sangue. Às vezes nós olhamos e achamos que é filme. A gente chora porque vê o filme. Queridos, Jesus fez algo que passou, que marcou a sua vida. Jesus deixou um corpo e tomou a forma de homem. Às vezes a gente não para pensar nisso. Jesus estava no céu, tinha toda a sua glória. E aí ele foi, se encarnou, tomou a forma de homem, passou por essa terra, foi humilhado e passou por tudo que ele passou. E queridos, e tem um detalhe, e o corpo que o Senhor, quando ele passou por esse corpo, se encarnou, depois é claro que ele foi transformado, seu corpo foi glorificado novamente. Mas não era o mesmo corpo que ele tinha antes, sabe por quê? Porque agora tem marca. Você entende isso? Que existe marca eterna no corpo de Jesus por causa de mim e de você. E a gente não consegue se alegrar por isso. A gente precisa ter uma conta bancária, precisa ter um carro, precisa ter uma igreja que fala o seu Pix, fala o seu CPF. Se Deus quiser, Ele vai falar. Mas se não acontecer, eu não saio feliz. Querido, você precisa ser feliz por aquilo que o Senhor fez. Eu quero dar uma palavra aqui, querido. Você tem uma família, seja feliz pela família que você tem. Talvez não é a Doriana, e Doriana é mentira, viu? É só para fazer comercial. Mas é a família que o Senhor te deu. Cuide dela. Seja feliz. Seja feliz pela sua igreja. Seja feliz por aquilo que o Senhor tem te dado, pelo seu trabalho. Seja feliz. Queridos, a igreja de Jesus é feliz. E então, nós precisamos aprender com essa igreja em Troade. Que era uma igreja que se reunia. Eu não estou dizendo, e eu sei que existe aqui um pastorado muito eficaz, equilibrado. Eu sei que nunca vocês vão chegar aqui e passar da meia-noite ou qualquer coisa. Mas se o Espírito dirigir, vai acontecer. Mas eu quero que nós precisamos entender que quando nós estamos reunidos, é a direção do Espírito Santo. E nós estamos num tempo, queridos, não aqui, glória a Deus, e agora é de verdade que eu estou falando mesmo. Mas às vezes em alguns lugares nós estamos pregando, as pessoas começam a orar no relógio. Claro que tem que ser tudo com ordem e decência, mas o Espírito Santo não pode operar mais. Talvez aquela igreja, quando viu que Paulo estava estendendo, já começou a reclamar. E aí Deus precisa matar alguém para ressuscitar, para despertar. Né? Às vezes Deus precisa matar e ressuscitar alguém para despertar, para falar, opa, o dono do culto aqui é para mim. Eu faço como eu quero. Às vezes Deus está movimentando as pessoas, talvez não seja como você quer, mas Deus está trazendo vida para o corpo. Então, às vezes a gente pega assim, mas eu fui naquela igreja, era tão assim, tão... amém. Deus dirige a igreja como Ele quer. Então eu quero dizer para vocês, se vocês chegaram até 25 anos, continue nessa força. Deixa o Espírito Santo operar. Deixa o Espírito Santo agir. Queridos, igreja, ela é viva, é como o Senhor quer. E existe uma palavra muito poderosa, muito bonita na Bíblia, que diz a multiforme graça do Senhor. Várias formas. Vocês não são parecidos com a igreja que eu estou lá. Mas quando eu entro aqui, eu sei que é a igreja do Senhor. E o Senhor se revela como Ele quer. E Ele usa, glória a Deus que existe muitas denominações, porque pode alcançar muitas vidas. Talvez vocês aqui não seriam membros lá. Mas o Senhor abriu essa porta aqui. Amém. Então vamos ser felizes. Nesses 25 anos, seja feliz por aquilo que o Senhor fez na sua vida neste lugar.
Nesses 25 anos, agradeça ao Senhor porque existe essa porta. Porque alguém se dispôs a entregar a sua vida para o ministério do Senhor. E aqui, queridos, eu não tenho... A pastora me convidou e simplesmente convidou, não deu tema, não deu nada. E eu sei que eles são muito... ela é muito atenta ao que o Espírito Santo quer. Mas, queridos, algumas coisas nós precisamos falar. E às vezes as pessoas veem o ministério pastoral, ainda mais uma mulher, e não sabe o quanto que tem que abrir mão. Eu sou filho de pastor. Talvez a Mariana deve saber muito bem. Nós aprendemos, adolescente, a minha irmã está aqui, é eu e minha irmã. Nós aprendemos cedo a fazer comida, porque minha mãe ensinou, falou assim, ó, eu tenho... que ela saía com meu pai. Ela não era pastora, né? Assim, oficialmente. Mas onde meu pai estava, ela estava. E às vezes eles tinham que fazer visitas, dias, e nós tínhamos que ir. Sei lá. Quantas vezes, queridos, nós passávamos semanas, viajar era só no final do ano com muita luta da minha mãe. Que meu pai ficava pensando, não, mas vai deixar a igreja. Aí quando a gente ia para a praia, nossa, irmão, era um milagre. Final do ano, a gente não via a hora de chegar ao final do ano. Abriu mão, mas glória a Deus, queridos. E eu sempre disse que eu não ia ser pastor, que eu não queria. Tá uma turma aí que sabe disso. Não queria, queridos. Mas eu já quero dizer para você que eu sou muito feliz agora, viu? Bem, não estou aqui infeliz, não. Eu não queria, mas não é como a gente quer. Não é por conviver numa casa pastoral. Eu não quero. Não quero. E olha que meu pai era muito prudente, não trazia as coisas para casa. E quando se tinha alguns assuntos, na minha casa, glória a Deus, tinha muitos pastores. E aí, quando o assunto começava a ficar bom, irmã, aí meu pai falou assim. Que coisa. Você passou por isso, Maria? Quando o assunto ficava bom, agora acabou o assunto. Né? A gente tinha que ir embora e tal. Então ele sempre foi muito cuidadoso, ele não fazia gabinete em casa, nunca meu pai recebeu ninguém para falar assuntos pastorais dentro de casa, a minha casa era a minha casa. Né? Ele era bem prudente, mas, né? Às vezes ele contava, via meu pai e minha mãe conversando entre os dentes, né? Os problemas da igreja, às vezes escapava. Né? Porque naquela época não tinha celular, era telefone, então às vezes você atendia um telefonema, você via falando. Então, mas ele foi muito prudente, mas eu não queria ser. Mas a obra é do Senhor, queridos. Amém? A obra é do Senhor. E ele nunca me pressionou. Ele dizia que eu ia ser, mas ele nunca me pressionou. Né? Eu quero que você seja. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque para você saber que existe... as coisas do Senhor têm um preço. Tem um preço. Às vezes eu me incomodava com isso. As pessoas falam pagar um preço. Mas realmente tem um preço. E para você ter algumas coisas, você precisa pagar esse preço. A salvação é de graça, amém? Mas o ministério, a obra do Senhor tem um preço. Jesus pagou um preço. Pode ficar, essa palavra de encerramento é essa. O poder do alto vai cair sobre essa igreja. Que Deus libere sobre vocês uma porção nova para mais um ano de bênção e de vitórias nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe.